que eu sou o Pai Jean, do Exu Capa Preta, um dos dirigentes aqui do terreiro Encruzilhada do Axé, que é um terreiro de Umbanda Cruzada com Quimbanda. Nós se localizamos em Pato Branco, no bairro São Cristóvão, e nós efetuamos giras nos sábados. No que tange as giras abertas, nós estaremos divulgando aí as novas atualizações sobre essa questão em outro momento que seja pertinente. E além de pai de santo, eu também sou engenheiro florestal. Eu fiz o mestrado e o doutorado no PPGDR, aqui em Pato Branco, na UTFPR, no desenvolvimento regional, no qual eu estudei as religiões afro-brasileiras, efetuei uma etnografia, debati com a literatura pertinente do desenvolvimento e também trazendo com a etnografia afro-religiosa e discutindo com outros contextos também. Inclusive a minha tese foi premiada pela CAPES, recebeu o prêmio de melhor tese CAPES de 2024 na área do desenvolvimento regional, que foi uma conquista para todo o povo de terreiro do Brasil. E atualmente, além das atividades no terreiro, eu efetuo meu pós-doutoramento, ganho uma bolsa de pós-doutorado para efetuar atividades na UniOeste em Francisco Beltrão também. E também temos os compromissos e as obrigações no terreiro, e além das atividades que efetuamos presencialmente no terreiro, nós pensamos e entendemos que falar sobre a religião, falar sobre os orixás, entre outros assuntos, é também uma forma de estar transmitindo o axé. Então esse momento é um momento também de transmissão de axé para aqueles que tiverem interesse no assunto, que se trata do sonho e da mediunidade. A mediunidade, de uma forma geral, ela é uma facilidade, uma sensibilidade que as pessoas têm, a maioria das pessoas tem, algumas de uma forma mais potente, outras de uma forma mais latente, para estar em contato com o mundo espiritual. De uma forma direta, é isso que se trata a mediunidade. Existem várias outras formas de estar denominando este fenômeno aí, que faz parte da natureza humana, é o contato com os espíritos. E algumas pessoas que têm essa mediunidade mais sensível, elas precisam de um desenvolvimento mediúnico. E isso não se limita à questão dos terreiros. Isso sempre existiu na humanidade, desde os primórdios, tanto que foi por meio disso que se desenvolveu o xamanismo e posteriormente as demais formas de religião. Mas no nosso contexto de terreiro, nós trabalhamos com o desenvolvimento mediúnico de determinadas formas pela doutrina dos guias da casa. Então, o porquê eu estou trazendo sobre este assunto foi porque em stories anteriores eu havia mencionado sobre as paralisias do sono, os eventos de paralisia do sono que me acometeram desde quando eu tinha 8 anos de idade, e principalmente na adolescência, que eram muito fortes. E eu tinha elas todas as noites, às vezes mais de uma vez por noite. E quem já teve paralisia do sono, comenta aí, que é aquele evento ali que você acorda, mas não consegue se mexer. O teu corpo está dormindo, mas a tua mente está acordada. Então, às vezes você pode ouvir e pode sentir coisas que na maioria das vezes são terríveis. As sensações e os eventos que ocorrem na paralisia do sono são terríveis. Tanto o filme do Fred Krueger, por exemplo, foi baseado em experiências, foi inspirado a partir da paralisia do sono. E quem sofre da paralisia do sono sabe como ela é terrível até a pessoa conseguir ter um controle dela. Então eu tinha muito isso quando eu era
criança e adolescente. Foi isso que me conduziu à espiritualidade, que numa segunda parte dessa live estarei entrando em maiores detalhes sobre essa experiência. Mas antes de entrarmos nessas experiências mais concretas, eu preparei um estudo dirigido, baseado em algumas referências teóricas também, que eu utilizei, inclusive na minha tese de doutorado, para dar uma contextualizada sobre a questão dos sonhos com a espiritualidade, que são duas coisas que estão sempre muito juntas. As entidades, os orixás, eles passam mensagens pelos sonhos para quem faz parte do nosso contexto, eles se comunicam. Os sonhos fazem parte de uma pedagogia afro-religiosa, assim como nós iremos ver. Então é uma forma de estar se comunicando com as entidades para além da questão da incorporação, uma forma de estarmos recebendo ensino e aprendizagem, avisos de diversas maneiras. Então, as referências que eu trouxe aqui. Só um minuto. Eu trouxe algumas referências também para a gente estar falando deste assunto. Entre as referências, o livro do sociólogo clássico, do Roger Bastide, O Sonho, o Transe e a Loucura. Eu tenho esse livro aqui, onde ele debate essas categorias, estudando os diferentes contextos afro-religiosos, e ele traz elementos concernentes ao mundo dos sonhos. Então, a gente vai estar discutindo ele aqui também, alguns elementos que ele traz neste livro. Outro livro é o clássico do Mircea Eliade, aquele antropólogo russo, que é clássico em diversos estudos. Os espiritualistas gostam de ler, os estudiosos das religiões leem muito o Mircea Eliade, que se chama O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase. Eu tenho esse livro apenas em PDF. Então, quem tiver interesse, comenta aí que a gente pode estar compartilhando também este livro posteriormente. Um outro livro que aqui a gente vai estar trazendo também, que traz algumas informações para refletir sobre esse contato dos sonhos com a espiritualidade, dos sonhos da mediunidade. É o livro do Davi Kopenawa, A Queda do Céu, As Palavras de um Xamã Yanomami. Este eu só tenho em PDF, se quiserem me avisem, mas dá para procurar no Google também, que encontra ele muito facilmente. Este livro é incrível, ele é muito interessante, que ele traz vários relatos de como aquelas entidades espirituais, aqueles seres divinos do contexto dele ali, se manifestam ali nos indígenas Yanomamis, e se manifestam desde a dimensão do sonho, quando a pessoa é criança. Em algum momento também vamos mencionar este livro, O Antropólogo e Sua Magia, do Wagner Gonçalves da Silva. Esse livro, que ele não fala sobre os sonhos, mas ele menciona de experiências de antropólogos que eram ateus e passaram a estudar terreiros, e as entidades, os orixás começaram a se manifestar para eles no mundo do sonho. Então, esses são as referências que a gente vai estar discutindo, e numa segunda parte trazer a nossa experiência prática, inclusive se vocês têm experiências com sonhos, com paralisia do sono ou qualquer coisa nesse sentido que gostariam de estar compartilhando, compartilhem aí, escrevam aí, que nós estaremos lendo também os comentários de vocês. Então, esse estudo que eu preparei também, ele se divide em 3 principais partes. Que primeiro vamos falar dos sintomas da mediunidade, e logo na sequência vamos falar dos sintomas da mediunidade e os sonhos enquanto uma dessas formas de sintomas. Iremos falar também dos sonhos, os deuses, a morte e os mortos, que é uma parte bastante relevante.
E uma próxima parte nós falaremos também dos sonhos como parte de uma pedagogia do desenvolvimento espiritual, principalmente na questão dos terreiros. Iremos falar brevemente nesses assuntos e eu estarei aqui abordando a partir de agora. Então, a primeira parte, os sintomas do chamado espiritual e os sonhos enquanto essa forma de chamado. Eu preparei aqui escrito para a gente ir acompanhando e conforme as dúvidas surgirem, então vocês vão falando. Então, Mircea Eliade, naquele livro do xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, ele, quando aborda o xamanismo nos múltiplos lugares do mundo, ele fala muito de eventos que, no contexto dos terreiros, podem ser entendidos como sintomas de uma mediunidade não desenvolvida e que ocorrem em diversos povos no mundo todo, desde os primórdios da humanidade. E esses sintomas, eles podem ser compreendidos como indicadores da escolha divina dos espíritos pela pessoa. Os deuses escolhem essa pessoa, por isso essa pessoa vai ter esses sintomas. E esses sintomas podem ser o quê? Nas palavras dele, que eu estarei lendo agora. Enfermidade, doença mental, vocação espontânea ou hereditariedade não passam de sinais externos de uma escolha, uma eleição. Às vezes, esses sinais são físicos, como uma doença, e em outros lugares trata-se de um acidente, ou mesmo dos mais comuns, por exemplo, cair de uma árvore, ser mordido por uma cobra, e de modo geral, essa eleição, que o Deus escolhe a pessoa, se anuncia por meio de um acidente insólito, o raio, uma aparição, uma visão, um sonho, etc. Na versão que eu tenho aqui de 2002, é na página 45 que ele faz essa citação. Então ele menciona que essa eleição, que quando os deuses escolhem a pessoa para estar se dedicando para elas, os deuses podem estar se manifestando por meio dos sonhos para essa pessoa. Então, quando os deuses, os espíritos começam a se manifestar na dimensão dos sonhos para a pessoa, é um sinal de que eles estão chamando a pessoa para um trabalho espiritual. Então, a partir disso, vamos falar dessa dimensão dos sonhos, que é essa dimensão onírica. Quando eu falo onírico, é a dimensão dos sonhos. A dimensão onírica é o território do sonho. Então, que fique bem claro isso para não estar confundido também. Então, no contato com o contexto de terreiro, é muito normal os orixás e as entidades se manifestarem para a pessoa no nível dos sonhos. Então, muitas pessoas relatam muito. Então, isso também pode ser um sinal de que eles estão chamando a pessoa para isso. Às vezes, a pessoa nem faz parte do contexto de terreiro, mas começa a sonhar com os orixás começam a mandar sinais para ele em sonho, sonha com o caboclo, com o Exu. Então, quem já teve uma experiência assim, compartilha. Aqui a Índia Barbosa falou se eu sei falar sobre a cerimônia do cacau. Não, e não é sobre isso que se trata também, a live. É sobre a dimensão dos sonhos, especificamente. Então, foi por meio dessas experiências dos sonhos, especialmente pelas paralisias do sono, que eu fui conduzido nos caminhos da espiritualidade a estar buscando também. Eu passei pela igreja, fui para o ocultismo e, enfim, parei na macumba também. E que fui conduzido, e até hoje os deuses, as entidades, elas se manifestam em sonhos para mim, para quem participa do terreiro, e isso em diversos outros lugares. E a dimensão dos sonhos, ela é também um dos alicerces da relação minha e de qualquer afro-religioso com o seu panteão, com os orixás, com seus guias espirituais. É ali que eles vão transmitir os ensinamentos, é ali que eles vão estar dando os avisos e se mostrando para a pessoa da forma que eles verdadeiramente são. Então, dada essa contextualização,
Vamos falar sobre os sonhos, os deuses, os mortos e a morte, que as coisas estão muito interligadas. Essa dimensão dos sonhos e a dimensão da morte. As duas coisas são muito próximas, como nós estaremos vendo aqui. Então, as experiências dos sonhos, elas são elementos de suma importância para nós de terreiro, para que os orixás e as entidades compartilhem as suas consciências, compartilhem as informações conosco, com os seres humanos. E isso tudo faz parte de um aprendizado coletivo. Se você faz parte de terreiro ou não, principalmente se você faz parte de terreiro, os orixás em algum momento ou outro, eles irão aparecer em sonho para você. Em raros momentos que não. Então, com o meu pai de santo, o pai Aldacir, ele entende que o sonho é entendido como uma das experiências mais vivazes que os humanos podem obter do mundo dos mortos e dos deuses, tal como um dia afirmou o seu Exu Caveira, em uma das vezes que eu fazia parte da corrente espiritual dele. O Exu Caveira disse assim: vocês querem saber como é depois que morre? Mas se vocês prestarem atenção, vocês morrem todo dia, porque vocês dormem e sonham. A morte é um sono um pouco mais profundo. Isso disse o Exu Caveira do meu pai de santo em determinada vez, há alguns anos atrás. Então é bastante intensa essa questão e é interessante para a gente estar discutindo com essa situação da relação do sonho e da morte. O próprio Exu havia falado que a morte é um sono um pouco mais profundo. Então a gente sempre sabe um pouco de como é a morte quando a gente dorme. Isso me leva a lembrar alguns elementos da mitologia grega também, não só limitada à questão do meu contexto de terreiro. Porque Hipnos, que é o deus do sonho, e Thanatos, que é o deus da morte, na mitologia grega eles eram irmãos gêmeos. Então a proximidade da morte com os sonhos, desde a mitologia grega, isso era enfatizada coletivamente. Hipnos e Thanatos eram irmãos gêmeos. Então, Hipnos é o sonho, Thanatos é a morte, e os dois são irmãos gêmeos. E o que o Exu Caveira disse: vocês querem saber como é depois que morre, mas se prestarem atenção, vocês morrem todo dia, porque vocês dormem e sonham. A morte é um sono um pouco mais profundo. E na mitologia grega, a morte e o sonho são irmãos gêmeos. Então, Morfeu, que é filho de Hipnos, que é um dos oneiros que atuam no sonho, ele que atuava como servo de Hades, o senhor dos mortos. Então, um deus dos sonhos, que é filho de Hipnos, que é o deus dos sonhos, ele atuava como servo de Hades. Então, ele era o mensageiro pessoal do Hades, do deus dos mortos. E atravessava pelos sonhos para levar a vontade do seu mestre, o Hades, que era o deus dos mortos, aos mortais. Então, desde a mitologia grega também, eles tinham essa mesma compreensão de que a morte e os sonhos, eles são duas dimensões muito parecidas. Então, quando a gente sonha, a gente pode ver espíritos também em determinadas vezes. Não todas as pessoas, mas aquelas pessoas que têm uma predisposição para a mediunidade. Então, as pessoas que têm uma predisposição para serem mediúnicas, elas vão entrar em contato com os espíritos no sonho. E isso é no nosso contexto de terreiro, no contexto da mitologia grega, como eu disse, a morte e o sonho são irmãos gêmeos na mitologia grega, Hipnos e Thanatos. Então, isso corrobora com essas informações. São contextos diferentes, sim, mas é interessante que a gente esteja observando. Então, nas paralisias do sono que eu tive também, muitas vezes eu entrei em contato com mortos, de diversas formas. E diversas vezes quando sonho também, às vezes a gente pode receber visitas de antepassados, de ancestrais ou até mesmo de outros mortos, de almas que vêm solicitar ajuda. Para quem tem a prática do desenvolvimento mediúnico, quem lida com alma, sabe que isso é uma experiência comum, não é porque eu sou especial. E se você tem experiências assim, pode ir compartilhando conosco também.
Então, dúvidas, pessoal, do que eu estou falando até agora, quem tiver, pode ir colocando também. Então, dada essa explicação também, o antropólogo Wagner Gonçalves da Silva, nesse livro que eu havia mencionado antes, ele, numa entrevista dele com o antropólogo Roberto Mota, ele menciona que quando esse antropólogo começou a tese de doutorado com o candomblé, ele não era iniciado, e depois se iniciou, mas ele não era iniciado e não acreditava na existência dos orixás, ele era ateu. Então ele começou a sonhar com os orixás, Iemanjá, Xangô e outros apareciam para ele em sonho e mandavam mensagens, pelo simples fato dele estar na rede de terreiro, conectado com esse contexto de terreiro. Então, isso é algo assim muito comum de ocorrer. Então, assim, o Roger Bastide, nesse livro aqui que eu havia mencionado, O Sonho, o Transe e a Loucura, ele afirma que no contexto de terreiro, os sonhos, eles não têm nada a ver com a simbologia de Freud, mas os sonhos no contexto de terreiro, eles são reveladores de mistérios divinos. Então ele discute que em diversos contextos não ocidentais, o sonho da pessoa se articula com a realidade e com a coletividade. E também está produzindo a existência e reflete a palavra das divindades e ancestrais, que permite solucionar as questões do meio em que se insere. Então, nos contextos de terreiro, os sonhos, aqui o que o Roger Bastide diz, que os sonhos permitem solucionar as questões do meio que a pessoa está inserida, quando os deuses estão se manifestando nesses sonhos. Então é possível estar solucionando questões do meio em que a pessoa está inserida. Todo sonho tem significado, a Mabel perguntou. Olha, se a gente for, depende da forma que a gente for estar interpretando. Mas no ponto de vista espiritual, nem todo sonho tem significado. Mas quando aqueles onde as entidades, os orixás, os mortos aparecem diretamente no sonho, então ele sim vai ter um significado, e muitas vezes esse significado é bem claro. Às vezes pode não ter um significado muito claro, e é importante a gente estar buscando essa resposta junto aos nossos guias espirituais. Então, aqui dada essa explicação aqui do Roger Bastide, no modo de existência nos terreiros, da forma que a gente vive nos terreiros, o modo de existência de um terreiro implica na continuidade entre o mito e o sonho. O mito, a dimensão dos deuses, e o sonho, um é continuidade do outro. Pois se entende que na experiência do sonho, o espírito da pessoa viaja ao mundo dos mortos e dos deuses, atualizando as imagens proporcionadas pelos mitos. Então, assim, a gente está em constante contato com o mundo do mito e dos deuses. Boa noite, Bianca, boa noite, Laís. Fiquem à vontade para estar compartilhando aí as experiências de vocês, qualquer dúvida também sobre as questões que estamos colocando, que estamos discutindo. Então, situando também quem está chegando agora, nós estamos dando uma contextualização teórica para a questão dos sonhos e a mediunidade, os sonhos e a relação com os deuses, com os ancestrais e com os mortos. E neste momento, especificamente, nós estamos falando dos sonhos, os deuses e a morte. Que desde quando o Exu Caveira, do meu pai de santo, tinha falado que a morte é um sonho um pouco mais profundo. Que a morte é um sonho um pouco mais profundo. Então o Exu Caveira tinha falado isso, e também ele tinha dito que a gente experimenta um pouquinho da morte todos os dias quando a gente dorme. Então eu trouxe a mitologia grega aqui. Também porque o Hypnos, que é o deus do sonho na mitologia grega, ele é irmão gêmeo de Thanatos, que é o deus da morte. E o filho do Hypnos, que também era uma outra divindade dos sonhos, um oneiro, agora
deixa eu retomar aqui o nome dele, o Morfeus. O Morfeus, ele era um deus do sonho, ele era mensageiro do Hades também, o deus dos mortos, e mandava a mensagem do seu mestre, que era o Hades, para os mortais. Então, tanto no contexto de terreiro quanto para os gregos, essa era uma questão assim muito próxima, a parte de se relacionar com os mortos a partir dos sonhos. E eu já vou estar respondendo aqui as questões. Obrigado por estarem compartilhando. Podem compartilhando dúvidas e questões. Então, assim, no nosso contexto que a gente vive no terreiro, ao contrário do que a sociedade moderna, que concebe o sonho como uma não-vida, como um enfraquecimento da vida, uma perca de tempo, no terreiro e nos diversos grupos que praticam a magia, a feitiçaria, eles atribuem o sonho um status de mais vida e não de menos vida. E uma continuação da realidade em outros níveis de consciência, uma continuação da realidade em outros níveis de existência, indispensáveis para estruturar as formas de conhecimento. No contexto de terreiro, os sonhos, sonhar com as entidades, eles fazem parte e muitas vezes são indispensáveis para estruturar o conhecimento daquela comunidade. Mesmo uma pessoa que não sonha, que nem tem pessoas que têm uma mediunidade muito forte, que têm mediunidade de ver, de ouvir espíritos, mas elas não sonham. Mas sempre alguém daquele grupo sonha e traz a mensagem dos deuses a partir dos sonhos também. Então, é uma forma de estar em constante contato. Então, assim, o Roger Bastide, nesse livro que eu vou estar mostrando de novo, para o pessoal que não entrou ainda, o sociólogo, que é estudioso das afro-religiosidades, e ele é clássico. Nem tudo a gente precisa concordar com ele. Tem gente que, quando a gente fala do Roger Bastide, começa a xingar a gente, porque ele era preconceituoso com a Umbanda e tal, mas isso não vem à questão agora. Estou falando dos estudos ali que ele trouxe. Ele diz assim, de uma forma muito interessante: é o sonho que sacraliza o feiticeiro. É preciso que suas entranhas tenham sido modificadas, que o cristal de rocha lhe tenha sido inoculado durante o sonho. É o sonho que revela frequentemente o totem individual nas cerimônias de iniciação. O sonho situa-se na encruzilhada da natureza e da cultura, pois pertence ao mesmo tempo à natureza e, em consequência, liga-se cientificamente à fisiologia do sistema nervoso. E à cultura também, pois as imagens que constituem o seu significado, que ela se dá, provém da cultura. De todo modo, o sonho que sacraliza o feiticeiro é muito interessante aqui. E todas as discussões de relatos que ele traz também, de estudos que ele fez, dos contatos, de leituras que ele efetuou. Ele faz um compilado muito, muito interessante. Aqui, antes de partir para a próxima etapa, que é a última também dessa contextualização teórica, que eu vou falar sobre os sonhos como uma parte da pedagogia de terreiro também. Os sonhos podem fazer parte. Eu vou aqui estar respondendo a Laís, que perguntou: há como fazer os desdobramentos de forma consciente? Sim, existe forma de estar fazendo os desdobramentos consciente. E uma dessas formas, existem diversas técnicas, existem pessoas que se especializam nessa questão do desdobramento ali, da projeção astral, mas eu penso que uma das formas é ir tomando consciência cada vez mais dos sonhos, e a técnica básica que muitos psicólogos, enfim, as pessoas que lidam com isso recomendam é você acordar e já relatar no diário o sonho, escrever os sonhos que você teve, e você vai produzindo as memórias mais vívidas e vagarosamente você vai lembrando mais. Mas também existem outras técnicas de meditação e também até mesmo o uso de determinadas substâncias, não necessariamente enteogênicas, mas outras que estimulam também o sonho lúcido. E existem pessoas que já têm também essa facilidade para tal. E muitas vezes ocorre de modo espontâneo, mas também eles podem ser provocados e estimulados, sim. Antigamente, para eu provocar os sonhos conscientes e as próprias paralisias do sono, depois que eu me tornei ocultista, naquela época que eu já não tinha mais medo das paralisias do sono, eu acordava
depois de, por exemplo, umas 4, 5 horas de sono, eu acordava e por cerca de 10, 15 minutos eu ficava meditando frente ao espelho sem piscar e voltava a dormir. E por algum motivo isso estimulava para eu ter a paralisia do sono de novo e enfim, ou às vezes tinha um sonho muito lúcido, muito consciente. Uma outra coisa que funcionava antigamente, que hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu lembro quando eu acordava e ia fazer alguma prática de alguma reza, algum devocional, ou quando eu era evangélico também, que eu não queria provocar isso conscientemente, mas eu acordava de madrugada para orar. Quando eu voltava a dormir, eu sempre tinha experiências assim. Então, a questão de você acordar e voltar a dormir, e eu, no meu caso, principalmente, acordar e se sintonizar espiritualmente e voltar a dormir, é quase certo que eu vou ter uma experiência ali, seja da paralisia do sono, e a paralisia do sono ela é um degrau já pro sonho lúcido, pro desdobramento astral, que a partir da paralisia do sono eu tive muito dessas experiências. Sim, eu vou estar postando a foto do livro e o sumário do livro também. E eu deixei outras recomendações aqui que eu tenho só no PDF, que é muito interessante. Principalmente o livro do antropólogo Mircea Eliade, do xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase. Esse eu só tenho em PDF e eu posso compartilhar para aqueles que estiverem solicitando. Salve, Bianca, eu lembro sim de você no terreiro. Fique à vontade na live. Então agora eu vou falar também como uma parte da pedagogia do desenvolvimento espiritual, os sonhos, tanto nos terreiros como em outros contextos, que eu gosto de discutir com outros contextos. Não para dizer que é a mesma coisa, mas para mostrar similaridades quando a gente diz sobre a parte espiritual, que existem similaridades. A gente não pode reduzir a mesma coisa, a gente tem que respeitar a singularidade de cada contexto. Mas aqui o Mircea Eliade, nesse livro do xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, ele fala que nas diferentes práticas de xamanismo, em diferentes povos, a dimensão dos sonhos é um meio que os espíritos se relacionam com os xamãs e transmitem para os xamãs informações e segredos, conduzindo as suas consciências para outros territórios existenciais, celestes ou infernais, ou outros mundos encantados também. Então é bem interessante esse livro ali, que ele mostra assim, em diversos contextos, e tanto para poder entrar em contato com divindades quitônicas, subterrâneas, os deuses infernais, por assim dizer, quanto para os deuses celestes. Assim, é bem interessante esse livro do Mircea Eliade, é clássico também. E ele mostra os sonhos como uma das formas do chamado espiritual dos deuses para as pessoas. E o Davi Copenaua, no livro A Queda do Céu, As Palavras de um Xamã Yanomami, que é um livro muito interessante, não fala especificamente sobre os sonhos, mas o Davi Copenaua, ele aponta que entre os Yanomamis, os indígenas Yanomamis, os espíritos que são os chamados Chapiris, que são os espíritos ancestrais da floresta, por exemplo, o espírito ancestral da anta, o ancestral da sucuri, o ancestral do jacaré, ele fala que esses são os Chapiris. Eles se interessam pelo candidato a xamã quando ele é criança. Os chapiris, que estão ali naquela comunidade dos Yanomamis, que são esses espíritos, eles já se interessam pela pessoa desde quando ela é criança. E quando é criança, a pessoa não recebe o sopro da substância enteogênica ali, do iopo, que eles dão outro nome, mas os Yanomamis usam muito o iopo, que tem a dimetiltriptamina ali, que eles entram em contato com o mundo espiritual. No contexto deles ali tem toda uma iniciação que o Davi Copenaua relata assim, em riqueza de detalhes no primeiro capítulo. Mas desde quando é criança, esses espíritos esses chapires, começam a se relacionar com a pessoa por meio dos sonhos. E começa a mostrar, você vai ser xamã. E começa a selecionar a pessoa para ser xamã quando ela é criança, se apresentando por meio dos sonhos. Aí quando chega na idade certa, o xamã lá da aldeia vai aplicar o iopo, e entre outras substâncias, para a pessoa poder ir já conhecendo os chapiris mais a fundo.
E quando existe o uso de uma substância poderosa, tal como o iopo, o outro chá enteogênico, aí também está em contato direto com o mundo dos mortos e com o mundo dos sonhos. Isso leva para o mundo dos sonhos de uma forma consciente, é uma forma de induzir também, mas eu só recomendo fazer isso na experiência de um xamã ou de um bruxo que realmente saiba o que esteja fazendo. Se é uma substância indígena, vai experimentar com os povos indígenas, com aqueles que saibam o que estão fazendo também, que te induzem também a essa experiência, se for o teu caminho. Lá eles têm todo um contexto comunitário para isso, né? Já no nosso contexto, enfim, tem que ponderar várias coisas. E se eu entrar em mais detalhes, eu fujo um pouco do assunto dos sonhos, mas isso está relacionado de certa forma. Então, com o desenvolvimento mediúnico, no contexto dos terreiros, a dimensão dos sonhos se expressa como parte de uma pedagogia afro-religiosa, que transmitem os orixás, as entidades, o caboclo, o Exu. Ele vai transmitir instrução, informações, segredos, alertas e conhecimentos pertinentes sobre o contexto que a pessoa está para aqueles que são os seus filhos, os seus eleitos ali, as pessoas que eles querem estar trabalhando. Então, nessa lógica, os sonhos orientam as decisões. Muitas decisões a gente toma depois que a gente sonha. Decisões, inclusive, de rituais. Às vezes a gente sonha com algo assim e vê que é uma entidade que está pedindo um ritual para fazer um trabalho, para dar um livramento para a gente. Então, ou decisões da própria vida, às vezes a gente quer fazer algo e sonha e pensa, não vamos fazer por conta do sonho. Então isso fomenta decisões no presente concreto, muda a realidade. A gente está mudando a realidade por meio dos sonhos porque influencia a nossa vida. Então os sonhos orientam decisões, fomentam inúmeros trabalhos dentro da comunidade. Trabalhos, eu digo trabalho de entregar feitiço, fazer ebó, enfim, acender vela. Então fomentam inúmeros trabalhos dentro da comunidade por se tratar de um território existencial, onde as entidades se expressam livres das limitações impugnadas pela matéria, está livre desses condicionamentos. Então o território do sonho faz parte de um processo de ensino e aprendizagem. Nele também a gente aprende estratégias para lidar com as demandas, com a feitiçaria. Se tem alguém demandando contra a gente sonha, já sabe, fulano está demandando contra a gente. Então a gente já se prepara também e já sabe mais ou menos em qual linha que está demandando. Ou às vezes a nossa própria entidade no sonho já desmancha a demanda. Isso pode estar acontecendo também e é muito interessante. O sonho sinaliza a participação dos espíritos na comunidade. E eles são muitas vezes eles são levados para giras ali, o filho de santo, enfim, leva para gira, para consulta com a entidade, é o sonho e relata o sonho ali para a entidade. Então eu entrei no terreiro também, lá com meu pai de santo, com o pai Aldacir, foi explicando para o Exu os sonhos que eu estava tendo. Então por meio disso surgiu também o convite. E enfim, e o processo de ensino e aprendizagem nos terreiros, os sonhos, eles fazem parte também. E como eu disse antes, nem todas as pessoas sonham. Eu já vi pessoas com uma mediunidade muito forte que não têm facilidade para sonhar, mas elas se comunicam com as entidades de outras formas. Mas alguém da comunidade sonha e muitas vezes o sonho, se você está numa corrente espiritual, a pessoa vai sonhar algo, mas não sobre ela, sobre alguém que está na corrente, avisa. Então, às vezes é um alerta para a pessoa estar se protegendo. Enfim, tem várias formas dos sonhos estar se manifestando. Então, essa é o estudo dirigido, pessoal, antes da gente ir para a experiência, para relatar as experiências de sonhos. Agora eu vou ler aqui as questões. Eu vou sim compartilhar esses materiais ali. Vou deixar eles nos stories e quem quiser eu vou estar enviando também essas referências. Aqui a Bianca perguntou, pai, mais uma pergunta. É que eu sinto que a Umbanda me chama e meus irmãos são intolerantes religiosos. O que posso fazer? Nesse momento, assim, eu penso que é bom esperar ter um pouco mais de idade também e buscar ter independência financeira e poder estar se bancando, enfim, isso é importante para poder estar praticando livre de qualquer questão de intolerância da família. O Rafael, salve Rafão, tudo bem? Ele disse,
O sonho seria um mundo paralelo? Qual a relação com a vida após a morte? Então vou retomar aqui. Eu não digo assim um mundo paralelo, mas é uma continuidade desse mundo. E a questão que eu trouxe aqui, que o próprio Exu Caveira do meu pai de santo tinha falado, que toda vez que a gente dorme, a gente conhece um pouco da morte. E a morte é um sono um pouco mais profundo. Aí eu discuti com a questão também da mitologia grega, que Hipnos, que é o deus do sonho, ele é irmão gêmeo de Thanatos, que é o deus da morte. E os gregos também já tinham essa compreensão da proximidade da morte com os sonhos, e tanto que os espíritos transitam no domínio dos sonhos. O próprio Morfeus, que era filho de Hipnos, e ele era servo do Hades, ele levava a mensagem do Deus dos mortos para os mortais por meio dos sonhos. E nós constantemente, quem nunca sonhou com as almas vindo pedir ajuda, enfim, isso é comum. Muitas pessoas podem não ter sonhado, mas vamos dizer assim que o sonho é uma encruzilhada. Ele é uma encruzilhada entre a vida e a morte. E quando a gente está no mundo do sonho, a gente pode estar em contato com a questão com os mortos, com as almas. Nem sempre, mas às vezes sim. Ali podem ter portais por onde os espíritos e os deuses podem transitar mais livremente. Tanto que a maioria dos mitos, enfim, eles surgiram nessa relação com o mundo onírico, que é o mundo dos sonhos. A Laís comentou: infelizmente não tenho muita experiência com sonhos, mas minha esposa já teve alguns contatos com as entidades dela pelos sonhos. Eu acho muito bonito. E sim, é muito bonito e é muito interessante também. Às vezes a própria entidade começa a se revelar, principalmente no começo do contexto do desenvolvimento mediúnico, quando a pessoa está buscando. Quando comecei a ir em terreiro, assim, as entidades começaram a se aparecer em sonhos, e muitas vezes são as nossas entidades, ou podem ser outras entidades que a gente vai conhecendo elas como elas são, de uma forma que está além da limitação da nossa mente consciente. Até por isso o meu interesse de fazer isso de forma consciente, a Laís comentou. Então antes eu informei ali algumas coisas que eu fazia antigamente para estar estimulando isso. Eu vi que tem assim algumas substâncias também que podem estimular o sonho lúcido, que não te deixam em estado alterado de consciência durante o dia, mas aí eu não recomendo, é por conta e risco de cada pessoa. É bom pesquisar bem, eu não sou especialista nessa parte. Mas existem várias formas. Aí a parte ali de ficar registrando os sonhos no diário, ter a disciplina para fazer isso, que é muito difícil. Assim que acorda, eu penso que essa é a forma mais saudável de estar rememorizando os sonhos. Enfim. Vamos... Aliás, há algum perigo em fazer esse desdobramento sem a proteção e sem o acompanhamento? Sim. É perigoso, sim. Eu mesmo já tive problemas em relação a isso antigamente, quando eu era imprudente. Hoje em dia eu sou muito prudente com a questão, mas principalmente quando eu me identificava enquanto ocultista, eu fazia muitos tipos de experiências para estimular isso. E tinha vezes que eu cometi algumas atitudes imprudentes, assim, por exemplo, fazer evocação de daimon de forma errada, ou fazer necromancia dentro da própria casa e tentar estimular um sonho lúcido. Uma vez daí me deu paralisia do sono, e uma entidade veio assim, colocou os dois dedos assim no meu ouvido e começou a pressionar, e eu sentia uma dor assim aguda e muito, muito forte, e eu fiquei alguns dias com dor nos meus ouvidos. Já aconteceu também de sentir beliscão e mordida assim no momento da paralisia do sono, de ficar marcada assim a minha pele. Enfim, de a gente estar ali em contato com uma entidade espiritual contrária, de sofrer ataque espiritual ali no momento. Se você não está bem protegido, isso você pode ter uma experiência ruim na hora, mas isso reverbera no dia a dia. Às vezes dá um azar, um caminho trancado, fica doente, pode dar alguma coisa assim. Nunca aconteceu nada tão fatalista comigo. Teve uma época assim que foi bem complicado, mas enfim. Mas não digo assim que é uma coisa que vai te levar a uma fatalidade de morte, por exemplo, mas tem que se cuidar, senão puxa um encosto. Eu penso que a mesma imprudência em relação a isso é a pessoa com enteógeno. Por exemplo, vai tomar cogumelo, ayahuasca,
ali na festa rave, onde tem um monte de gente doidona ali, a pessoa tá abrindo as porteiras da vida dela para estar puxando os carregos de Egum. Ela não está fazendo isso de uma forma purificada, com um xamã, com um bruxo experiente. Então é muito perigoso e tem que estar com as proteções firmadas. Às vezes, se vier alguma entidade, algum espírito te desafiar, também aí tem que lutar com os espíritos. Isso é normal entre os xamãs também, estar lutando com espíritos e estar encaminhando eles. Isso pode acontecer na experiência do sonho ou na experiência também com o enteógeno. Mas é por isso que é bom estar bem firmado e estar sempre buscando a proteção dos seus guias, de cada um das suas formas. Mas quando é o próprio guia que vem e leva a pessoa para uma experiência, vai estar com ele ali protegido. Então, cada situação é uma situação. Pode deixar, Bianca, eu mando um abraço para a Érica, sim. O Rafael perguntou que é possível fazer trabalhos através dos sonhos. Eu penso que sim. Nunca fiz um trabalho assim de uma forma consciente, mas eu já vi as entidades fazendo trabalho, desmanchando até mesmo demanda. Então eu vou relatar aqui de uma vez, quando duas pessoas ali, eu não vou mencionar nem qual que é o grau dessa pessoa comigo ali, comigo e com a minha esposa, mas elas, assim, por a troco de nada, estavam ali fazendo demanda e demanda, assim, em cima da gente. Era meio direto, a gente estava em guerra espiritual ali com aquelas duas pessoas que entendiam também. E aí teve uma vez que postou, que aconteceu que eu sonhei que estava sendo feita uma macumba com cobra para mim, e aquelas cobras estavam vindo para me picar, daí o Capa Preta incorporou em mim e comeu aquelas cobras. Aí ele estava desmanchando aquela demanda no sonho, e logo quando eu acordo eu dou de cara assim com a pessoa postando a foto da pessoa que era minha inimiga, postando foto com a cobra, dizendo, esse é um recado meu para os inimigos. Mas ali já, enfim, por isso que é bom não ficar mostrando o que a gente faz, né? Porque ali eu já vi que tinha demanda, eu já peguei e também já fui fazer mais coisa também. Já que a pessoa estava me atacando, enfim, a gente pode, enfim, daí a gente tem que tomar as devidas providências. Mas a entidade vir fazer trabalhos em sonhos é muito normal e já ocorreu também outras vezes. A Bianca disse aqui, a Dona Rosa Caveira, a Dona Maria Padilha e seu Exu Caveira apareceu em um sonho. Devo me preocupar? A princípio não. Vai anotando esses sonhos, um dia se puder vir no terreiro, conta esse sonho, que a própria entidade ali vai te orientar de como tá fazendo isso. Mas como eu disse assim desde o início, que foi a principal coisa que eu comecei abrindo a live falando dos sintomas ali do chamado dos deuses para a pessoa, entre a enfermidade, acidente, várias coisas ali que é relatado no livro ali que eu trouxe, o sonho é um desses elementos. Então pode ser uma questão assim do chamado das entidades, mas isso não se preocupe, busca ali um terreiro, e no momento certo vai te orientando. A Mameto Juliane, desculpa se eu pronunciei errado, mas a Travagil, ela disse... uma amiga sonhou com a pombagira fazendo uma demanda no sonho e o resultado veio bem rápido. Achei muito interessante isso. Interessante mesmo. Eu nunca tinha visto assim dessa forma do Exu fazendo a demanda, não tinha tido essa experiência da pombagira, do Exu fazendo a demanda contra a outra pessoa, do tipo, teu Exu, a tua pombagira, por exemplo, o meu Exu no meu sonho faz a demanda contra a pessoa e a pessoa vai lá e se lasca. Mas é bem interessante esse relato. Eu sabia muito assim, eu percebia muito de experiências da gente ver o Exu do outro demandando contra a gente, daí a gente se defende. Mas é muito interessante, sim. Obrigado pelos compartilhamentos, pessoal. E agora vamos entrar na questão da paralisia do sono. Eu comecei a live muito rápido, ela vai ficar gravada aqui, que dos diversos elementos que eu trouxe. Vamos seguir aqui para relatar a questão da paralisia do sono. Então, quem já teve paralisia do sono aí, pode comentar. Ou quem sabe o que é a paralisia do sono, comenta. Quem não sabe, também comenta, que daí é bom para a gente estar situando aqui. Que a paralisia do sono foi a peça-chave fundamental, assim, de várias experiências que eu tive. Não foi isolada, mas foi por meio da paralisia do sono que
que eu comecei a estar buscando, porque o pavor, o terror dessas experiências que me levou a estar buscando a religiosidade. Então, vamos seguir. Tomar um gole de café também. Já tá frio, mas eu gosto de tomar café frio também. Quem é viciado em café, e nessas épocas aí a gente não pode desperdiçar nem o café frio também, né? Mas vamos lá, pessoal. Aqui a Laís falou que muito obrigada, Pai Jean, vou saindo agora. Muito boa essa troca. Se puder continuar com essas lives em temáticas diferentes, aprendemos bastante. O David disse que o Exu Caveira falou com ele em sonho para tirar os amigos falsos. Se eles aparecem em sonho e avisam, então tem que se cuidar. Às vezes não precisa nem fazer nenhum ritual nem nada, mas tem que afastar os amigos falsos de perto. A Tânia disse, já tive bastante paralisia do sono, hoje em dia quase nem tenho mais. Eu penso que é comum na adolescência, principalmente quando os hormônios estão aflorando a mil, mas não é todas as pessoas que têm. Na adolescência é comum e depois tende a ir estabilizando, ou exceto em fases que a pessoa possa estar muito ansiosa também, que embora tenha uma dimensão espiritual, tem a dimensão química, física, fisiológica do corpo também. E uma coisa está relacionada à outra, mas a paralisia do sono é muito interessante, que a partir dela eu já fiz, quando eu consigo passar da etapa da paralisia do sono, quando ela me dá, eu consigo fazer o desdobramento espiritual. E antigamente, quando eu buscava muito isso, eu estava me aperfeiçoando bastante. Hoje em dia nem é mais meu foco, eu tenho outras prioridades, então eu acabo deixando de lado essa parte de fazer esses estudos e essas práticas para estar estimulando tanto a paralisia do sono quanto o sonho lúcido. Mas agora, então, situando a questão da paralisia do sono, hoje eu tenho 32 anos. E até hoje, de vez em quando, eu tenho a paralisia do sono, mas hoje é tranquilo, na maioria das vezes. Mas eu, desde os 8 anos de idade, elas aconteciam comigo. E de começo, quando eu tinha 8 anos de idade, a paralisia do sono era mais sutil. Eu acordava e não conseguia me mexer, simplesmente era isso. Eu pensava que abria o olho, mas não abria o olho. Às vezes a gente pensa que vai morrer, né? Mas é só o medo que dá na hora. Todo mundo pensa que vai morrer, mas não morre. Com paralisia do sono pode ficar tranquilo. Pode morrer de qualquer outro jeito, mas de paralisia do sono, se alguém morreu de paralisia do sono, não sobrou para contar também, né? Mas dava aquela sensação, e se limitava a isso até os meus 15 anos, 14, 15 anos, que era uma fase bastante turbulenta, ali nos meus 14, 15 anos. Minha mãe estava na Espanha, estava só eu e meu irmão aqui. Quem viu nos stories viu, não vou ficar aqui expondo nesse momento, e talvez em outro momento eu exponha maiores detalhes assim da minha vida. E tinha sempre alguma empregada ou outra aqui com a gente. Meu pai também estava longe, já fazia tempo, assim, meio sumidão, e era nós aí, pela vida. E minha mãe mandava dinheiro para empregada e para sustentar a gente também, meio direto, e era uma fase assim bastante turbulenta. Então, ali que começou, numa época assim que eu estava estava muito rebelde, enfim, eu tinha ali 14 anos e bebia toda semana e outras coisas que não me convém estar expondo aqui, e estava assim só com pensamento ruim e pensava assim, queria fazer um monte de coisa errada, e já estava me envolvendo com gente errada também, em alguns rolês assim que eu não recomendaria assim um filho meu estar indo, enfim, estava me envolvendo numa situação bem errada. Então um dia me bateu a consciência, assim, eu pensei, não, vou firmar o pensamento, sempre gostei da parte espiritual, então eu retomei ali o meu interesse por ocultismo, que quando eu era mais novo eu tinha, por bruxaria e tal, mas eu tinha muito medo daquilo, quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 9 anos de idade.
Então eu retomei ali nos meus 14 anos, eu me isolei de todo o contexto, de todas as amizades que eu tinha, que se envolvia, assim, estava num contexto até violento, assim, por assim dizer. E com bastante revolta também, de muita coisa. Meu Deus, quando a gente é adolescente, assim, se a gente já tem revolta hoje, é importante ter revolta, mas é bom ter uma revolta controlada, né, gente? Então eu me retirei de tudo aquilo e comecei a estudar ocultismo sozinho em casa. Então fiquei um mês em casa, isolado ali, estudando ocultismo todo dia, quando eu tinha uns 14 anos de idade, para poder conhecer, e comecei a, enfim, tentar entender. Deu um mês, gente, de eu estudando ocultismo, aconteceu que eu acordei na sala de casa, eu tinha um videogame ali na época, e no sonho eu via tudo como se tivesse, mas eu dormi no meu quarto e ali naquela experiência era como se eu acordei na sala. E eu pensava que eu estava acordado, mas eu não estava. Eu acordei na sala, aí tava o videogame ali e tal, tinha televisão na sala. Daí o videogame começou a se arrastar sozinho, tava aquele clima meio tenso, assim, se arrastou sozinho, eu me assustei um pouco. E aí eu olhei para a televisão no meu sonho e então eu vi uma mulher de cabelo enrolado, ela era um pouco gordinha assim, e ela estava toda de branco, bem pálida assim, ela estava olhando para mim, era uma alma, um espírito de uma mulher. Ela estava olhando para mim, então eu me apavorei muito, muito, muito quando eu vi aquilo assim no sonho, mas eu pensava que era real, parecia que eu estava acordado, e eu não sabia diferenciar, eu pensava que eu estava acordado. Então eu fui pro banheiro e era tudo muito real ali naquela experiência. Eu fui no banheiro e era tudo muito real, então eu olhei pro espelho do banheiro e falei: eu não tenho medo de você, se você existe, apareça. Então ela apareceu para mim de novo, aquela mulher. Então eu me apavorei tanto, gritei tanto e me acordei com paralisia do sono. Essa foi a primeira paralisia do sono terrível assim que eu tive. Daí foi ali que começou também. Foi ali que começou as paralisias do sono das hard, que até quando eu tinha 8 anos de idade, até aquela época, eu só acordava paralisado na cama e tal. A partir daquela época, a paralisia do sono começou terrível. Daí eu acordei gritando, daí no meu quarto, daí eu vi que era um sonho, mas até a gente se ligar que é um sonho, ali com 14 anos. E a partir daquele dia, aí que começou as paralisias do sono constantes. Aí eu não conseguia mais dormir sozinho, era só eu e meu irmão mais novo aqui em casa. E eu pegava o colchão e ia dormir no quarto do meu irmão, de medo, assim, que eu tinha. Daí começava a ficar noite e eu tinha medo, assim, de ir pegar um copo de água. Comecei assim, a sentir muito medo, muito medo, muito medo desde aquele dia. Assim, o medo começou a tomar conta de mim. E eu todo dia acordava com pesadelo, e quando não acordava com pesadelo eu tinha paralisia do sono, mas aí que tá. Aí começou as paralisias do sono de verdade mesmo, não que as outras não fossem. Aí eu começava a sentir mão me pegando, eu não conseguia me mexer quando eu sentia uma mão, as mãos me apertando assim, às vezes sentia alguma coisa meio golesmenta, meio gelada, e dava para sentir a presença de alguém bem perto. Aí que eu fui me apavorando, eu entrei assim num trauma, assim, de uma forma, foi tão traumatizante aquilo para mim, que eu parei ali de estudar o ocultismo naquele tempo ali, e eu não sabia o que fazer, comecei a ir na igreja evangélica. Eu comecei a ir na igreja evangélica porque eu estava desesperado, eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de dormir naquela época, e era parecido assim com o filme do Fred Krueger, né? Que foi o que inspirou a paralisia do sono. Foi o filme do Fred... a paralisia do sono inspirou o filme do Fred Krueger. Então, eu passei aí na igreja, desde então passei na igreja evangélica, eu comecei a buscar ajuda de Jesus ali para essa questão. Aí comecei a ir na igreja, o lado bom foi que começou a me dar força espiritual para pelo menos superar o medo de dormir. E o lado ruim é que piorou muito assim as paralisias do sono bem naquela época, ali que começou, na faixa dos 14, 15 anos. E foi intenso até eu entrar para Umbanda, lá na faixa dos meus 20 anos, 21, não lembro quando foi que eu entrei para Umbanda bem certo, que eu comecei a frequentar Umbanda, mas foi ali que apaziguou a parte das paralisias do sono, porque quando eu tinha, algumas entidades apareciam, afastavam aquele terror e me tranquilizavam. Mas, até isso acontecer, foram, assim, muitos anos, foi quase uma década, assim,
um pouco menos de uma década de muito terror, assim, que eu passava muitas noites. Às vezes tinha época que era mais e que era menos, mas foi bem nesse contexto ali que começou, e quando explodiu mesmo, que ali foi o começo dessas paralisias do sono. Quando explodiu mesmo a paralisia do sono na minha vida, foi quando eu já tinha me batizado na igreja, estava bem evangélico, assim, fervoroso, daqueles que acordava de madrugada para fazer campanha de oração. Quem já foi evangélico desses aí, pode comentar. Quem já viveu a cultura evangélica sabe como que é essa questão de acordar de madrugada para orar. Então eu era desses, com 14, 15 anos. E numa dessas noites que eu acordei para orar, de madrugada, eu acordei para orar e depois voltei a dormir. Fiquei uns 30 minutos, uma hora de oração. Sim, eu fazia orações sempre longas quando eu ia orar. E aí eu tive um sonho onde tinha uma menina que estava ali possuída por espíritos e tal. E aí no sonho eu disse: você está amarrado em nome de Jesus. No sonho eu tinha falado. Então veio a paralisia do sono. E quando veio aquela paralisia do sono, eu escutava assim barulho de arranhão na janela. No meu ouvido assim eu escutava uma voz falando: demônio, 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 falando bem rápido assim. Tinha pé puxando assim tinha mão puxando a minha perna. Eu sentia mãos puxando minha perna, eu sentia mãos puxando os meus braços também, beliscões, eu sentia no meu corpo. Então, e barulhos assim, parecia que gatos brigando assim bem na minha janela. Quem já ouviu o gato brigando parece pior, que nem os demônios gostam de ouvir os gatos brigando, eu acho. Mas enfim, foi essa experiência e durou bastante tempo. Não sei quanto tempo durou na verdade, mas na minha cabeça durou bastante tempo aquilo. Assim, eu acordei assim extremamente traumatizado. E foi ali que começou as experiências de paralisia do sono. Depois que foi evoluindo gradualmente até chegar assim nesse ponto de experiências de paralisia do sono muito desse nível para pior. Foi desse nível para pior. Eu só não enlouqueci porque eu ia para a igreja ali, enfim. E eu acreditava na época que era o demônio que não queria deixar eu evoluir espiritualmente, que estava tentando... Enfim, eu acreditava que era o demônio. Na época assim, que eu ia na igreja, era isso assim, que a interpretação que se reduz, né? A essas experiências. Depois, assim, muitas vezes... Na igreja, né? Porque eu ia na igreja, nossa, as paralisias do sono se tornaram muito mais fortes. É a única coisa que eu tinha bastante fé, assim, para ajudar a apaziguar a minha cabeça durante o dia, antes de dormir, assim, eu tinha medo de dormir, mas mas enfim, a gente precisa dormir, né? Então eu tinha vezes assim que eu sonhava, que na paralisia do sono eu ouvia pessoas me dizendo assim, almas que vinham e diziam: eu quero te matar, eu te odeio, eu vou arrebentar com você, você me paga, tipo, como se estivessem querendo se vingar de mim. Eu escutava isso diversas vezes. Teve uma vez assim que eu senti o meu braço torcendo, como se eu estivesse ficando possuído também. Ou de ver assim, ou de dar paralisia do sono, daí a gente consegue dormir, tem só aquele pesadelo bem lúcido assim, de ver aquelas criaturas horríveis assim, entrando e saindo do quarto, vindo ali me perturbar, de ver criaturas das trevas assim, de uma forma bem clara. E nossa, eu vi de tudo assim, naqueles anos de experiência de paralisia do sono. Nossa, o astral trevoso, assim, eu tive acesso a isso naquela época e eu não enlouqueci. Daí foi quando eu entrei para a Umbanda ali que as coisas começaram a apaziguar, como eu disse. Que daí quando me dava paralisia do sono, se vinha alguma entidade trevosa ali que queria me fazer um mal, algum guia espiritual se aproximava e espantava isso. E desde então tudo começou a ficar melhor, se apaziguou. E eu não tive mais medo de dormir. Mas naquela época, que foi desde antes de eu entrar para a igreja até no tempo que eu permaneci dentro da igreja, isso era muito, muito forte. E uma das coisas assim que mais me deu medo, eu lembro na época, que quando eu assisti lá o exorcismo da Emily Rose, ela começou a ficar possuída e ter todo aquele problema lá com a paralisia do sono. Nossa, aquela informação foi tão terrível para mim assim que me traumatizou mais ainda.
E hoje, assim, depois quando eu virei ocultista também, assim, eu estimulava as paralisias do sono para fazer desdobramento astral, porque a partir da paralisia do sono a gente consegue se desdobrar para poder estar consciente, lúcido e sair espiritualmente para outras dimensões, e às vezes são outras dimensões que são mais encantadas, por assim dizer, ou às vezes elas parecem bem idênticas ao mundo material, depende do nível vibratório também que a gente consegue se desdobrar. Mas foi a partir disso. Então eu estou compartilhando isso agora. Na primeira etapa da live, só retomando, nós fizemos um estudo dirigido sobre os sonhos e a mediunidade, sobre os sonhos e o contato com os mortos e com os espíritos. E nessa segunda parte aqui, estou relatando aqui das experiências de paralisia do sono, que foi por meio do medo delas que me conduziu à espiritualidade, que me conduziu a diversas experiências. Até hoje eu tenho experiência assim no mundo dos sonhos, de ter riqueza de detalhes de como funciona o mundo espiritual. Isso é comum para diversos xamãs, diversos bruxos, pais de santo e quem tem facilidade de acessar o mundo onírico. Então, pessoal, se alguém quiser compartilhar alguma experiência também relacionado a isso, se tem problemas com paralisia do sono, também a gente pode estar ajudando vocês. Hoje em dia, que a questão no contexto xamânico, o xamã vem com uma doença, com um problema, então ele aprende a se curar daquilo para poder curar as outras pessoas. E hoje eu consigo curar as pessoas do medo também, desse medo de espírito, daquilo que eu sentia, eu tenho certeza que eu posso auxiliar as pessoas com os conhecimentos ancestrais, não sozinho, junto com os guias espirituais e os conhecimentos ancestrais que são coletivos. A gente pode estar auxiliando quem tiver esse tipo de situação, esse tipo de problema, porque afeta o dia a dia, deixa a pessoa muito debilitada também. Viver com medo não é uma coisa legal. E eu tinha muito medo, tinha medo do demônio, tinha medo do espírito, e hoje em dia eu lido diretamente com espíritos. A gente, quando se envolve em alguma demanda, alguma coisa para libertar a pessoa que está com um espírito trevoso obsediando ela, a gente entra numa luta espiritual com aquele espírito, e a gente, hoje em dia, olha, nessa parte de medo do espírito, medo escuro, medo de qualquer coisa assim, relacionado ao espírito, eu não tenho mais medo nenhum. Eu tenho quem me protege, muito bem protegido também, que está aqui firmado e dando resultado na minha vida também. Mas cada pessoa tem uma forma de ser chamada pelos orixás, pelas entidades, para estar trilhando o seu caminho. Então, são essas as experiências que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Obrigado a quem acompanhou. Às vezes não consegue acompanhar desde o começo, mas está salva a live também. Mas é um tema bastante interessante. Então deu agora 1 hora de live. Então, na metade dela, a gente ficou tratando do assunto teórico. Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente já vai se despedindo também, pessoal. Foi um pouco tenso essas experiências que foram relatadas, mas eu já tive experiências boas também, gente. Eu já tive experiências muito boas no mundo onírico, enfim. Mas as experiências mais pesadas, assim, elas são muito, muito interessantes também. Ou às vezes quando a gente sonha com um Exu mais da pesada, né? Por exemplo, quando alguns Exus aparecem assim de uma forma trevosa, ou quando o nosso próprio Exu aparece quando ele está lutando contra uma demanda, é muito interessante também. Quando a gente se desdobra para os planos inferiores ali, para os planos subterrâneos, por assim dizer, para os planos infernais, a gente aprende muita coisa também. Ainda mais eu que sou iniciado para o seu Exu Capa Preta do Inferno, e eu tenho esse interesse nesse lado sombrio da existência, porque nele existe muito conhecimento também. Mas claro, as paralisias do sono era algo que me perturbava, mas hoje assim, esse tipo de coisa não é questão de perturbação para mim. Quando a gente sonha com algo assim, para mim é uma questão. Eu fico muito feliz de estar podendo conhecer mais uma dimensão do universo. Então, se ninguém tem mais nada para falar, vou estar encerrando essa live, comentando também Vou compartilhar o sonho também recente que eu tive, que daí não é de paralisia do sono, mas só para ver assim como que a gente entra em contato quando a gente entra em contato com uma entidade do mundo subterrâneo ali, do mundo quitônico, infernal. E entidades boas também.
que existem muitas entidades boas que são deste domínio. Outro dia que eu sonhei com o Exu Sete Infernos, no sonho eu estava assim como se fosse num convento, tinha algumas freiras ali, enfim, estava no quarto que tinha freiras, estava dormindo, era como se fosse esse colégio aí de freiras, um internato, enfim. E aí estávamos ali dormindo, então de repente de uma porta, de uma parede até a outra, começou a sair por baixo da porta vários animais peçonhentos, escorpiões, cobras, formigas, sapos e vários animais assim que trazem esse imagina, lacraias, assim, começaram a andar em fileira de uma porta para outra. Então de repente saiu um rapaz, um menino negro, saiu assim caminhando. E ele estava incorporado com o Exu Sete Infernos, e o menino estava com a face incorporada, assim, ele não assustava muito, mas a sombra dele atrás era de um diabão, assim, que tinha os chifres e tudo mais. Então antes dele passar de uma porta para outra, aquela sombra só explodiu e deu uma grande gargalhada. Nesse sentido, assim, eu entendo que era esse próprio Exu pedindo uma oferenda para estar trabalhando em alguma situação. E é um compadre assim muito bom, assim, que ele ajuda em muitas coisas, tanto no âmbito material, principalmente, e para a nossa defesa. E eu, enquanto bruxo, eu prezo muito por essas experiências, tanto com deuses do mundo infernal quanto do mundo celeste. Para mim é de grande valia. Mas é isso, pessoal. Se alguém quiser compartilhar mais algo, bastante gente antes compartilhou ali as informações. E tem vários sonhos, se for compartilhar também do que a gente sonha, seja sonhar com algum orixá, ou sonhar ali com o Senhor, com o maioral, entre outros seres, assim, é muito interessante cada tipo de sonho. Mas, então podemos encerrar, se não temos mais questões, mais dúvidas, então vamos encerrando essa live. Muito axé a todos, obrigado a quem ficou até agora. E se tiverem alguma dúvida, vejo ali o estudo dirigido que a gente preparou de começo, foi bem interessante também, trazendo questões teóricas bem ricas, antes de compartilharmos experiências mais concretas. Teve o pessoal aí que expressaram suas dúvidas também. Os materiais eu vou deixar eles postados nos stories, os materiais que eu utilizei para estar discutindo, e aqueles que eu tenho em arquivo PDF, teve gente que já demonstrou interesse, eu vou estar passando para quem tiver o interesse também. É só chamar ali, fale, Pai Jean, eu tenho interesse lá no material do xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase. Por favor, me passa. Daí eu vou estar passando. Não preciso falar nessas palavras, né? Mas é só solicitar. Está bem? Muita axé, pessoal. Tchau, tchau. Espero que tenha enriquecido aí o conhecimento de vocês. Abraço, bom restante do domingo e boa semana. Que do povo de Ganga aí vem estar abençoando vocês e tenham bons sonhos. Axé.